lá fora a ventania, enquanto lá ditoso te acalenta a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma e sombria. Eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda e sentirás em resplendores, luzes e auroras, júbilos e flores a brotar dos charcos em que pises, a brotar dos charcos em que pises. Lá fora a ventania, enquanto o lar ditoso te acalenta a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Estrelas fugirão sobre os teus passos. É que o Cristo de amor te estende os braços junto às chagas dos grandes infelizes, junto às chagas dos grandes infelizes. Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade, vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém,
quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao Lago Azul de Genezaré. Caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. O sol se abre, ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Só clima de união. Quando vou orar, procuro o bom Jesus, e quando fecho os olhos, sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. Cristo, Cristo, que seja sempre assim, traga sua luz pra brilhar dentro de mim. Cristo, Cristo, posso ser feliz, pois tenho sua mão e seu amor sem fim.
começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Desejo a vocês toda a felicidade, toda a harmonia, todo o equilíbrio. Rogamos ao Pai, através da oração, a sua presença amiga e de Jesus, nosso divino amigo. Que os bons espíritos estejam conosco, nos amparando, nos dando a sua proteção. E, mais uma vez, aqui estamos, reunidos para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, meus irmãos, à nossa prece. Senhor Deus, Pai amado, querido Jesus, queridos amigos espirituais, estejam conosco neste momento, entrando em nossos lares, trazendo a sua paz, o seu amor e a sua bondade. Assim sendo, Senhor Deus, pedimos a sua permissão para darmos início ao estudo do seu Evangelho na noite de hoje. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, através da prece, nós nos aproximamos de Deus e de todos os bons espíritos. Vamos começar o nosso estudo hoje com o tema Qualidade da Prece. Esse tema, meus irmãos, é muito importante, porque a gente vai refletir, fazer as nossas reflexões sobre de que forma estamos orando. Isso vai nos ajudar a compreender a simplicidade com que uma oração pode e deve ser desenvolvida.
E assim, lembramos aos irmãos que após a nossa fala da noite de hoje, nós teremos o passe virtual. Nós sugerimos aos irmãos que coloquem um copo com água ou um vasilhame com água pura para ser magnetizada durante o passe virtual que acontecerá no final da nossa reunião da noite de hoje. E vamos então ao nosso estudo, porque o tema é qualidade da prece, que está contida no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse tema é muito interessante, porque vai nos fazer refletir da maneira de como oramos. Então, meus irmãos, vamos à leitura do Evangelho da noite de hoje. Antes, porém, vamos ler a seguinte mensagem. Não transforme a sua prece. Não transforme sua prece em petitório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para que todos os que estiverem nas mesmas condições possam também ser beneficiados. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Página extraída do livro Minutos de Sabedoria, cujo autor é Carlos Torres Pastorino. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo estudado é o capítulo 27, itens 1 a 4. Vamos então, meus irmãos, à leitura do Evangelho da noite de hoje. Lembrando que Kardec buscou lá em São Mateus, em Marcos e em Lucas, 3 passagens evangélicas extraordinárias para falar no mesmo assunto, que é qualidades da prece. Ensinamentos de Jesus sobre a prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade, pela quantidade das palavras, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Pois bem, meus irmãos, aqui também temos uma fala de Lucas, a parábola do fariseu e do publicano. Lembrando que os fariseus eram os seguidores de uma das mais influentes seitas do judaísmo. Demonstravam grande zelo pelas suas tradições teológicas, dando assim a impressão de serem muito devotos e fiéis
observadores dos princípios religiosos que defendiam. Então, era uma falsa ideia de que eram devotos e fiéis. Mas, na verdade, porém, sob esse simulacro de virtudes, ocultava costumes dissolutos, mesquinhez e secura de coração, e, sobretudo, muito orgulho. Então, estes eram os fariseus, né? Que fingiam ser fiéis observadores, né? Dos princípios religiosos, da lei de Deus, que eles defendiam com unhas e dentes. Mas, na verdade, eles apenas fingiam que eram fiéis observadores desses princípios, né? Fingiam virtudes, ocultavam costumes dissolutos, né? E tinham isso tudo para disfarçar a mesquinhez, a secura de coração e, sobretudo, o orgulho do qual eles eram portadores. Continuando, os publicanos eram, por sua vez, arrecadadores de impostos públicos, exigidos pelas autoridades romanas ao povo judeu, no exercício de cujo mistério tinham oportunidade de amealhar fortuna pelo abuso das cobranças. Então, os publicanos eram odiados pelos judeus, porque eram cobradores de impostos, e o que muitas vezes os faziam enriquecer muito, e isso atraía para eles o ódio dos judeus, porque muitas vezes havia um abuso muito grande nessa cobrança de impostos. Então, os judeus que mal podiam suportar a dominação dos romanos, a dominação romana, e não se conformavam com o pagamento de impostos, que muitas vezes era mesmo muito abusivo, que julgavam ser contra a lei, fizeram disso uma questão religiosa. Abominavam, pois, esses agentes do fisco, considerando mesmo um comprometimento ter qualquer intimidade com eles. Em suma, eram os publicanos renegados como gente da pior espécie. Vejam que também essa casta dos publicanos, cobradores de impostos, eram também objeto do ódio da população dos judeus. Eles os tinham como gente da pior espécie. Ter amizade com eles era um mau sinal naquela época. E essa parábola sobre os fariseus, o fariseu e os publicanos, ela fala sobre dois pecadores. Ela foi contada por Jesus com o objetivo de atingir alguns homens que confiavam em si mesmos, consideravam-se justos e desprezavam os outros. Então, Jesus contou essa parábola para ensinar aos homens. É esse o objetivo da parábola. Jesus usava das parábolas, que era uma metodologia muito usada, metodologia didática, muito usada por Jesus naquela época. Então, Jesus, lançou mão dessa ferramenta, que são as parábolas, para falar às pessoas, ao povo. E Jesus, então, contou assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu orava de pé, por não ser como os outros homens, que são ladrões, que são injustos e adúlteros. Assim ele pensava. Graças te dou,
Ó meu Deus, por não ser como os outros, por não ser como os outros homens, que são ladrões, que são injustos e adúlteros, e não ser também como aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Então, vemos aí o fariseu fazendo uma apologia a si mesmo, né? Apartado a um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro, tende piedade de mim, que sou um pecador. Apenas isto que ele falou. Então, Jesus então disse: Eu vos declaro que este retornou entre os seus, justificado, e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, temos aí, inserido no capítulo 27, a fala de Lucas, contido no capítulo 18, versículos 9 a 14. E o que podemos aprender com isso, com essa parábola? Os 2 homens adoraram à sua maneira, o publicano e o fariseu. Vamos ver como podemos analisar a oração deles. O fariseu adorou a si próprio, adorou a si mesmo. Ele se exaltou. Ele se colocou num patamar altíssimo. O outro publicano, este sim, adorou a Deus. Então, o fariseu adorou a si próprio, colocando-se acima de tudo e de todos. Mas o outro, o publicano, adorou a Deus. O fariseu focou em seus méritos. Então, ele começou a fazer os méritos que ele tinha, que ele se julgava ter perante Deus. Falava das suas qualidades, o tanto que ele era justo, o tanto que ele era bom. Mas o publicano reconheceu que jamais poderia ser salvo pelos seus esforços. Então ele pensou, né, com ele próprio: coitado de mim, né? Ele não ouviu a prece do outro, mas pensou: pelos meus esforços, eu não vou ser salvo. Ele se julgou sem mérito nenhum. Ele se julgou a menor das criaturas, né? O fariseu desprezou os outros, porque ele falou: ainda bem que eu não sou igual àquele ali. Então, é uma fala que a gente sabe que jamais agrada a Deus. Ele desprezou, ele menosprezou os outros, mas o publicano desprezou a si próprio. Ele se julgou um pecador. Ele se fez pequeno perante Deus. Ele se apequenou, né? Levantou um altar para si. Então, o fariseu praticamente se colocou no altar, né? Como uma santa criatura, sem defeito nenhum. Mas o outro se colocou no pé, como a gente diz na gíria, abaixo do tapete, né? Se colocou lá embaixo. Implorou justiça depois de desfilar
e desfiar todas as suas qualidades, enumerar, né, todas as suas qualidades, ele pediu e implorou por justiça, né? Disse, olha, eu sou justo, eu sou bom, eu não sou igual aos outros, então, esperando que Deus fizesse justiça para com ele. Mas o outro implorou por misericórdia, porque se sabia um pecador. E agora perguntamos, né? Em seu momento íntimo com o Senhor, suas orações são mais parecidas com o do fariseu ou com o do publicano? Como é que a gente se posiciona perante Deus quando a gente vai orar? Naquele momento íntimo em que escolhemos para rogar ao Pai e fazer as nossas preces íntimas. Como é que a gente se posiciona? Está aí uma reflexão a ser feita por todos nós. Continuando, a prece é um ato de adoração a Deus. Adoração é um sentimento inato, é um sentimento característico, né, próprio de todos nós, né? A prece é, portanto, um sentimento que ele é característico do ser humano. E a criatura consciente de sua fraqueza, curvando-se diante daquele que o pode proteger. Então a gente vê as criaturas, as pessoas, as populações, as mais distantes, aquelas mais longínquas, né, da civilização, mas que têm em si aquele sentimento inato, né, característico de reconhecer que existe uma entidade, um ser superior a todos nós, né? E aqui nós temos a figura do nosso amorável Chico Xavier, um exemplo de bondade, de ternura, um cristão verdadeiro, né? Um verdadeiro homem de bem. E aqui ele se pronuncia, né? Um pouquinho sobre a prece. Vamos ver o que ele nos diz aqui sobre a sua experiência. Fui criado acreditando no poder da oração. Devo isto às duas mães que o Senhor me concedeu. A nossa carência era tão grande que nos sentimos compelidos a tudo esperar do alto. Muitas vezes não tínhamos o que comer. O trabalho era escasso. O meu pai, que vendia bilhetes de loteria, passava muitos dias sem vender uma tira. Os vizinhos nos socorriam. A solidariedade dos mais pobres me marcou profundamente o espírito. Então, está aí o Chico, humildemente, né, se colocando como uma criatura devedora da caridade, da solidariedade e da fraternidade daqueles mais carentes. E se dizendo grato, né, às duas mães, ele tinha a mãe biológica e a outra mãe que chegou à sua existência através de um segundo casamento do seu pai, a quem ele devia, a quem ele amou muito e era muito grato a ela. Então, ele aprendeu a orar e acreditar no poder, no valor da oração com essas duas mães, né, que o Senhor havia lhe concedido. Continuando, tipos de prece. Nós aí temos a prece
em que fazemos um pedido. Nós temos prece de pedido, prece de agradecimento e prece de louvor. A prece do pedido é a que fazemos para rogar, para pedir um auxílio em favor de alguém ou de nós próprios, né? Nós podemos pedir paciência, calma, tolerância, para passar por alguma dificuldade, por algum problema, com paz, com tranquilidade, com resignação. Pedimos por outra, pela saúde, pelo sucesso de uma empreitada, nossa mesma, ou de uma pessoa querida, ou de alguém, né, que a gente quer bem. A prece de agradecimento é a que fazemos para agradecer uma ajuda recebida, uma graça recebida, um objetivo que foi alcançado, né? Um livramento de um perigo. E assim nós nos dirigimos ao Criador em agradecimento. E a prece de louvor é aquela da qual demonstramos o nosso reconhecimento a Deus por sua grandeza, por sua obra, demonstrando também a nossa humildade perante o Criador. Então, nós nos colocamos em situação de muita humildade e louvamos o Criador através da nossa prece. Então, pedir é natural. No entanto, é razoável saber o que pedir. Muitas vezes, muitas pessoas não sabem o que pedir. Então, o que nós podemos pedir na nossa prece? Podemos pedir paz, amor, saúde, trabalho, proteção, curas, felicidade, enfim. Nós podemos pedir a tudo, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém, né? Podemos pedir tudo o que quisermos, porém nem tudo será atendido no momento ou a contento. Por quê? Porque só Deus sabe o que é melhor para nós. Talvez naquele instante de nossas vidas tenhamos que passar por algumas provas, o que Deus considera que é o melhor para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, tudo podemos pedir, mas sabendo que nem tudo será atendido naquele momento. E nem tudo aquilo vem concorrer para a nossa evolução espiritual. Quem se prostra diante de Deus jamais se curva diante dos problemas ou das dificuldades. Então, quando a gente se curva diante de Deus, quando a gente se dobra, né, que a gente diz, se dobra diante de Deus, nós jamais nos curvamos diante dos problemas ou das dificuldades, porque sabemos que temos Deus a nos guiar, a nos conduzir. Qualidades da prece, claramente definidas por Jesus. Como que Jesus definiu as qualidades da prece? Primeiro, orar em secreto. Nós não temos a necessidade de sermos vistos quando oramos. Então, a melhor atitude é procurar um recinto, um local reservado, silencioso, para orarmos. Outra qualidade da prece é a humildade. Jamais devemos orar como o fez o fariseu. Nós
A nossa atitude é de humildade, de resignação, curvando a nossa fronte diante do Senhor, nos colocando em atitude humilde, serena, para falarmos com o Criador. Poucas e sinceras palavras. Esse é um tema recorrente quando falamos em prece, né, meus irmãos? Porque a simplicidade de falar é um tema que devemos atentar para ele, sermos simples para falar com Deus. Não precisa de muitas palavras, porque a oração deve ser também silenciosa, porque muitas vezes a oração pode ser silenciosa, então não há necessidade de quantidade, de multiplicidade de palavras. Nós simplesmente falamos pouco e com o coração. Deus vai sentir não o que sai da nossa boca, mas o que sai do nosso coração, da nossa emoção, como diz Jesus. O que sai do seu coração é o que importa. Porque Deus sabe o que está lá dentro do nosso coração. Deus sabe. Deus sente. E Deus sabe o que é necessário, o que é importante, o que é melhor para nós, né? E ele diz, não faleis como os pagãos, que pensam que pela quantidade de palavras é que serão atendidos. Não faleis muito mais do que o necessário. Só diga o que você precisa. Só fale o que você sente. Mas não repita tanto, porque até cansa você mesmo. Fale o necessário, fale o essencial. Mas use também dos valores dos seus sentimentos, falando a verdade que invade a sua alma, o seu coração. Seja simples, seja humilde, seja honesto consigo mesmo. E, acima de tudo, seja sincero, seja verdadeiro. E a pureza de coração, né, meus irmãos? Procurando nos livrar de todo e qualquer mágoa, de todo e qualquer sentimento, de todo e qualquer vício, procurando purificar os nossos pensamentos, principalmente nessa hora. Valor da prece. Qual o valor que tem a prece? O valor da prece está no pensamento conjugado, aliado aos bons sentimentos. Então, nesse momento em que nos reservamos para orar, é preciso que tenhamos bons pensamentos e também bons sentimentos. A prece é, sobretudo, sentida. E vamos ver aqui as orientações dos espíritos a Kardec. O que os espíritos orientaram a Kardec? A oração não tem como mudar a linha do nosso destino. Nosso destino não vai mudar com a oração. Os efeitos daquelas causas produzidas antes. Mas, sim, a oração tem o poder de fortalecer aquele que ora, para que ele enfrente as suas vicissitudes naturais e inevitáveis de sua imperícia, de sua leviandade ou de suas tendências negativas. Então, a oração vem fortalecer aquele que ora, para que ele enfrente com coragem os problemas, as dificuldades que ele carrega consigo, desta ou de outras existências. Então,
a oração vem buscar, quando a gente ora, a gente busca o concurso dos bons espíritos, a assistência de Deus e de Jesus, para que possamos, com coragem, enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades inerentes à nossa condição de espíritos imperfeitos, espíritos encarnados, devedores. Seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado. E seria ilógico que basta pedir para obter. Injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede ao pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Assim como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Assim procede também a espiritualidade superior, né? Que muitas vezes nós temos que passar por aquela provação para o nosso crescimento espiritual. E o nosso Divaldo Franco, o nosso grande Divaldo Franco, já dizia: orar é abrir a alma para entrar em sintonia com Deus, para que Ele não faça o que lhe pedimos, mas o que é melhor para nós. Então, muitas vezes na nossa prece a gente diz, né? Seja feita a vossa vontade. Então, quando a gente diz assim, a gente abre a nossa alma para entrar em sintonia com Deus, rogando a Ele que não faça o que pedimos, mas o que for melhor para nós. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos. E então, qual o meio de nos livrarmos das nossas dificuldades? É através da coragem, né? Da paciência, da resignação e da aceitação. O Evangelho no lar. E que dizer do Evangelho no lar? A doutrina espírita também nos ensina o valor da prece no lar, com a família reunida. O nosso maravilhoso Evangelho no lar, onde a família escolhe um dia da semana, em todas as semanas, naquele mesmo dia e horário. A família se reúne, coloca a água para ser fluidificada, para ser magnetizada, faz uma prece, lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o interpreta, faz a interpretaçãozinha do trecho lido, faz as vibrações e a prece de encerramento. Não mais do que isso. E após isto, cada um toma um gole da água. Isto é o Evangelho no lar, de uma maneira bem sucinta. E aqui temos uma fala de Joana de Ângeles, quando ela diz: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Então, Joana de Ângeles, o espírito protetor, o espírito guia de Divaldo Franco, ela então fala essas palavras maravilhosas sobre o Evangelho em casa, né? Nos convidando, nos concitando para reunirmos com os nossos para orar e dizendo que as trevas jamais farão morada em nosso lar,
em nossa família e principalmente em nosso coração, quando a família ora, reza unida. Então, a prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Muitas vezes a gente se esquece de orar por eles. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados e menos felizes, despertando neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. Então, é uma boa ideia quando fazemos, então, a nossa prece em favor dos espíritos que sofrem no mundo espiritual, e não são poucos. Portanto, meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo da noite de hoje, lembrando aqui que a melhor prece é o amor, porque ela parte do nosso coração. Amando a Deus, amando as criaturas, essa é a melhor prece posta em ação. Que todos tenham uma noite tranquila, um sono reparador. Esperamos todos na próxima semana. Passemos agora ao passe virtual. Uma boa noite, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando.
Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.